galerinha do 5º ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de Geografia. Eu sou a professora Regiane Oliveira e esta é uma aula que pertence a uma sequência onde já trabalhamos em aulas anteriores referentes a vários povos em um só povo brasileiro. Essa é a parte 3. E, logicamente, estou muito bem acompanhada. Lá representando o time de Libras conosco hoje, a Raíssa. Bem-vinda, Raíssa! Muito obrigada por abrilhantar as nossas aulas e torná-las muito mais acessíveis para todos, para muito mais pessoas. Vamos sempre, todo mundo junto. Bora lá? O título da nossa aula, que eu já dei o spoiler, é Vários povos em um só povo brasileiro. E aí eu vou destacar aqui, ó, 3, porque é a terceira parte sobre esse assunto. Nesta aula, continuaremos explorando a multiplicidade da cultura brasileira, construída a partir dos povos originários do nosso país, com o foco agora nas nossas heranças indígenas. Tudo para entendermos a identidade cultural brasileira, tão rica e cheia de inspirações. Coloquei um lembretinho para você consultar lá no repositório, partes 1 e 2, e essa também pode ser revista. O mural para os meus amigos professores com as habilidades desta aula e as sugestões de aprofundamento no assunto. Para começo de conversa, na parte 1 dessa aula, vimos que o Brasil foi formado por vários povos indígenas que já ocupavam nosso território. Também por vários africanos de povos distintos que se misturaram por aqui. Eu chamo a atenção para esta frase, vários, para esse trecho, né? Vários africanos, porque eu lembrei, inclusive, na parte 2, que nós temos a questão de um enorme continente, que é a África, né? E na ocasião em que houve, né, a escravização de povos e vou colocar a migração, eu fico até com medo de colocar a palavra, mas assim, quando eles foram trazidos para cá, foram de várias regiões diferentes dentro de um mesmo continente. Então, essa é a questão. Então, quando eu falo vários africanos de povos diferentes, porque eu me refiro a vários pontos dentro do continente africano, que são formados por inúmeros países, certo? Esclarecido? Voltando. Na parte 2, conhecemos mais sobre a nossa herança africana e o quanto temos que agradecer a essa cultura, que, misturada à nossa, enriqueceu a nossa identidade cultural. Hoje, o nosso foco, nosso aprofundamento está em nossas raízes indígenas, para descobrirmos o quanto a cultura indígena abrilhantou a nossa pluralidade cultural. E aqui nós temos uma reflexão. Primeira imagem que eu quero que vocês observem. Gente, é um instrumento musical cheio de miçanguinhas coloridas. E, se vocês observarem, tem como se fossem bambus, onde se segura o instrumento. E nós temos aqui, ó, é uma casca, é feito com casca de coco, também com casca de cacau, né? É fruto, certo? Então, é um instrumento a partir de fruta. Essas miçanguinhas aqui, ó, colocadas, coloridas, é que vai dar o som dentro desse, que forma, né, esse instrumento. E a nossa reflexão é a seguinte: o que você entendeu até aqui sobre o nascimento da cultura brasileira? Nós falamos de tantas coisas que influenciaram, mas e o nascimento da nossa cultura? E logo abaixo eu tenho uma imagem
de uma pessoa que está caracterizada como indígena, se vê algum detalhe por conta de um colar com penas e está escrito cidadania. É uma dica com relação a pensarmos no nascimento da nossa cultura. Agora, é assim. É aquele momento que eu falo, professor, pausa o vídeo, deixa as crianças discutirem, conversarem, se quiserem fazer registros, para depois dar continuidade. O legal, e se você for aluno e estiver sozinho assistindo, o que acontece? Pausa também, escreva o que você pensa a respeito dessa reflexão, qual seria a sua resposta. E ao final, perceba lá na sua resposta, volte a ela ao final da aula e veja se realmente aquelas suas ideias iniciais estavam faltando algumas informações e complete. Assim você forma a sua opinião, certo? O argumento. Então, vamos lá? Continuando. Migrações indígenas, transportando cultura. Ao longo dos anos, tivemos deslocamentos dos povos indígenas pelo Brasil. Atualmente, muitas etnias indígenas se locomoveram por todo o território brasileiro, ocupando lugares distantes de onde nasceram, de sua origem. Um exemplo é o grande número de aldeias urbanas aqui no estado de São Paulo, com origem em outros estados. As mudanças de localidades aconteceram no país inteiro. Movimentação de etnias indígenas, saída do campo para as cidades, saída de seu estado de origem. Carregam consigo sua cultura, sua língua, sua tradição, recriando a identidade do local e da cultura de onde se assentam. Eu vou chamar a atenção para o quê? Vamos pensar juntos. Quando eu coloquei ali, entre aspas, recriando, por que isso? Porque essa mistura, ela tem, vamos supor assim, uma coisinha lá de fora, é plantado, o pessoal vem, traz uma sementinha diferente, como está ali, vai, uma lenda, uma história. Aquele povo que já está ali, tem uma outra. Quando isso se mistura, se cria uma terceira. Olha que legal. E isso que nós chamamos de recriar a cultura local. E muitas vezes, algo que vem de fora, acaba ficando tão bem, as pessoas daquela região gostam tanto, que acabam adotando aquilo na sua cultura, do jeitinho que aprenderam. Isso também é recriar a cultura. E isso faz com que nós tenhamos a nossa identidade cultural. Agora, ó, já ajudou a responder como começou a cultura, né? E todas essas, que eu falo, essas mudanças das localidades, gente, estamos hoje, nossos focos são nas comunidades indígenas, mas isso acontece, nós já vimos em várias outras aulas, com relação às migrações dentro do território nacional do Brasil e as imigrações, que é a galera que veio de outro país. Então, toda essa movimentação faz com que essa cultura viva se transforme, certo? Então, é isso. Continuando. Os povos indígenas. Esse é um slide para os meus amigos professores compartilhar com todos vocês, galerinha, da quantidade que nós temos de povos diferenciados. Cada um desses quadrinhos em volta do mapa são povos diferentes. Então, eu tenho, vou dar um exemplo, Yanomamis, Ticunas, Tupiniquins, Xetás, Pataxós, Macuna. Nós temos inúmeras aldeias diferenciadas e povos que, mesmo que diminuíram em quantidade, eles permanecem no nosso território, proliferando aí a sua cultura, né? Enriquecendo a nossa cultura. Várias etnias aqui. Com a chegada dos europeus da América do Sul, eram vários os povos que aqui habitavam. Por isso também eram várias as línguas faladas em diferentes aldeias. Aqui é um exemplo da linguagem, que logicamente eu vou mostrar num mapinha aqui, ó. As palavras indígenas do nosso cotidiano. Nós temos um mapinha que é legal, fica já como sugestão para o professor, porque para vocês entenderem o quanto que nós falamos de indígena, ó que super close. Lendo algumas. Jurandir, eu já destaquei o Jurandir, gente, porque é o nome do meu pai. Aí tem jiboia, gambá,
Anhanguera, Ipanema, Capivara, vários nomes que permanecem até hoje dentro do nosso vocabulário. E a origem é indígena. E para finalizarmos a nossa aula, nós temos um videozinho de como essa cultura acontece. Tá certo? Bora lá pro videozinho, por favor. Em Icoaraci, distrito de Belém, professores de uma escola pública encontraram uma forma muito mais interessante de ensinar a matemática para os seus alunos. A arte indígena e as formas da cerâmica marajoara tornaram a disciplina bem mais atraente. Não parece, mas é uma aula de matemática. No projeto desenvolvido no Liceu Mestre Raimundo Cardoso, os alunos aprendem geometria com a cultura marajoara. As formas geométricas, aqui o losango, aqui os quadrados, olha, aqui os quadrados, que mais as linhas paralelas também. A idealizadora foi esta professora de matemática. Há 10 anos ela trabalha em sala de aula a cerâmica do distrito de Icoaraci. Nós conectamos esses saberes, a disciplina arte, com a disciplina de matemática, mais essa conexão com essa relação que eles têm de contexto cultural, com essas informações, essa bagagem que eles trazem para a sala de aula. Para os alunos, o trabalho com esquadros e peças de encaixar deixou a matemática mais interessante. Em sala de aula, a matemática caminha junto com a disciplina de artes. Agora, as formas geométricas se transformam em grafismo corporal. Essa pintura no rosto dele significa homem de guerra, homem que entra na guerra. Com essa pintura, já passa para a pintura da onça. Onça significa homem longe de casa, significa sobrevivência. Mas a aula ainda não terminou. É preciso pegar um ônibus e alguém tem uma ideia de onde eles estão indo? E um dos momentos mais esperados pelos alunos acontece aqui em uma aularia que fica no bairro do Paracuriú. Por aqui os alunos podem ver as peças que já estão secando, elas também sendo desenhadas em um momento de finalização e acabamento, algumas já até quase prontas. E depois disso, eles são convidados a colocar a mão na massa. O mestre tem 82 anos e uma vida dedicada à arte. O conhecimento já foi repassado para os filhos, netos e bisnetos. Primeiro que tudo, eu passo para eles um pouco da história da cerâmica, não é? E depois eu passo para ele como é que a gente trabalha na parte prática. Eu me sinto feliz, né? Porque na realidade é um resgate da nossa cultura que estamos repassando para esses alunos. Show, hein? Olha, encerra-se esse trecho com a frase excelente. É um resgate da cultura marajoara repassada a essa outra galerinha que não teve vivência numa aldeia indígena, mas que tem esse contato e mistura saberes. Isso é a nossa multiplicidade cultural. Mas, por enquanto, nós ficaremos por aqui. Vocês podem se aprofundar nas dicas dadas no plano e aqui no nosso material. Inclusive, com uma sugestão de atividade na telinha para vocês, com relação também a instrumentos musicais. Vocês também, no mural da galerinha, têm a dica para assistir às aulas anteriores e compartilhar os seus conhecimentos. Assim, o que aprendemos hoje sobre a nossa cultura brasileira e a nossa telinha de avaliação, que é a sua participação justamente, diretamente na confecção das nossas aulas. Então, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau, tchau.